Então, pessoal, a gente retomando aqui a gente vai partir para a parte mais prática, né, agora. E como já foi falado, acho que eu já falei isso várias vezes, mas a gente, no caso, a gente importou a nossa base de dados no último vídeo, né? A gente viu como importar, como fazer algumas modificações. Aqui nessa parte de criação do relatório em si, do dashboard, a gente pode ver, a gente tem essas três setinhas que eu já falei, ó. Aqui, nessa área dados, fica a nossa base, com todas as variáveis, que é elas que a gente vai utilizar para fazer o relatório. Aqui nas visualizações, a gente tem os modelos de gráficos disponíveis pelo Power BI, que ele disponibiliza para a gente fazer nosso relatório. Se você tiver uma conta universitária, conta paga, você consegue baixar mais visuais de gráficos ou até mesmo publicar o seu relatório. E aqui nos filtros você consegue filtrar os valores que você quer que apareçam no seu relatório. Aqui a gente tem a nossa base. Aqui na exibição dos dados, exibição do modelo, e a gente vai dar início aqui, ó. O visual mais simples que a gente pode fazer é o cartão, porque você clica, no caso é só clicar aqui, ó. Ele vai resumir uma informação numérica de a variável, ele vai resumir a informação de uma variável numérica, por exemplo. A gente quer saber qual foi o total de itens vendidos, por exemplo. A gente vai utilizar o cartão, a gente vem aqui, ó, em dados, e a gente procura número de itens vendidos. Acho que tem itens vendidos. Deixa eu ver, número de itens, aqui, ó. Você puxa aqui para a aba Campos e ele já te dá o valor de itens vendidos. A informação que você queria, né? Por exemplo, se a gente vai criar aqui outro cartão, né? A gente pode, por exemplo, eu quero saber qual foi a média de frete, qual é a média de frete das vendas da Ulist. A gente só puxa frete para cá, ó. Opa, puxei errado. Ó. Frete aqui. Ele vai te dar a soma, ó. Um total de vendas, 2,16 milhões foram de frete. Mas se a gente clicar aqui, ó, nessa setinha aqui para baixo, a gente clica e ele vai dar essas opções aqui pra gente. E a gente pode resumir pela soma, que já é o padrão que ele dá, pela média, que é o que a gente quer, pelo mínimo, pelo máximo, contagem distinta, contagem, desvio padrão, variância, mediana e mostrar valor como. Isso aqui já é mais uma... Por exemplo, a gente quer a média, né? Então a gente clica aqui em média. Então, em média, o valor do frete das vendas da Ulist é de R$19,98. Se a gente quisesse, por exemplo, o mínimo, qual foi o menor frete que foi pago por algum cliente? A gente clica aqui, frete grátis, no caso nada. E o máximo de frete, R$409,68. Então a gente vem aqui e coloca a média. Acho que é a média de frete, né, para nossa análise. Por exemplo, a gente quer criar um outro cartão que fale, por exemplo, em média, quanto demora um produto a chegar? A gente quer saber essa informação. Então a gente vem aqui, data da chegada. Não, acho que tem uma variável aqui que se chama dias até chegar. Tem que ser uma variável numérica, obviamente. Porque, por exemplo, data de aprovação. Eu ia colocar aqui data da chegada. Ó, não faz sentido. Ele ia dar a informação totalmente completa porque é uma variável numérica. Ou então a variável data. A gente pode simplesmente clicar o X, tirar, ó, e usar a variável dias até chegar. Ele fez a soma, né? A gente quer em média. A gente vai aqui, setinha, média. Em média, um produto demora a chegar a 11,53 dias. Uma informação que a gente pode querer também, digamos, vamos supor que a gente quer saber quais são as categorias de produtos mais vendidas. A gente pode usar um gráfico de colunas. A gente quer analisar uma variável categórica, no caso que é uma variável texto com a variável numérica.
Já nesse visual aqui, no gráfico de barras, ó, a gente vê que tem o eixo X, o eixo Y e a legenda. Tem outros campos, mas a gente não vai se aprofundar nisso. No eixo X eu quero que fique as categorias do produto. Ó. A gente puxa para, no caso eu quero no eixo Y. Já no eixo X já que eu quero saber quais são as mais vendidas, né? A gente vai aqui, ó, total venda. E ele já dá pra gente todas as categorias. Vamos supor que a gente queira fazer uma análise por estado. Tem até isso no que o Matheus fez lá no treinamento de Python, que ele fez uma análise já para o final por estado, né? Que ele sabia a média de frete, média de dias até chegar e o valor total de vendas, que é o que está faltando aqui. Mas a gente vai fazer, por exemplo, aqui um mapa. O Power BI te dá duas opções de mapa, de gráficos de mapa, que é o mapa e o mapa coroplético. Para o nosso caso, a gente vai usar o coroplético. Já já a gente vai ver se tem alguma diferença. Ó. Porque eu quero fazer uma análise por estado, certo? Aí no campus aqui em localização, a gente vai colocar estado do cliente. A gente já está analisando as vendas por cliente, né? A gente coloca aqui, não é ID, a gente quer estado do cliente. Aqui em localização, ó. Quando a gente faz isso, ele já colore o mapa do Brasil. Por quê? Porque as vendas foram exclusivamente no Brasil. Foram por estados brasileiros. Aqui em legenda, vamos supor que eu queira colocar estado do cliente. E essa é opcional. Mas nesse caso, ó, ele já colore para cada estado, ele dá uma coloração diferente. Aqui, aí, onde é que vai aparecer a soma total de venda? A gente vai puxar ela para cá, para dicas de ferramentas. Porque quando... Ó, se eu tirar, apertei o X aqui, apareceu, ó, só o estado. Só o estado, só... Mas quando eu puxo dicas de ferramentas para cá, ó, não, como eu puxo soma total de venda para dicas de ferramenta, como é que fica? Você só passa um mouse em cima do mapa, ele já te dá o estado do cliente e a soma total de venda de cada estado. Se você clicar, vai rolar uma coisa bem interessante, que é justamente a dinamicidade do Power BI. Por isso que ele é tão utilizado. Porque quando ele é muito interativo. No caso, quando você clica, por exemplo, aqui no Ceará. Cliquei no Ceará. No Ceará foram vendidos 1.623 itens. Em média, para chegar um produto no Ceará, 19 dias, 19,97, quase 20 dias. E a média de frete está em torno de R$ 38,80. Isso que é bem interessante. Um outro cartão que eu queria colocar aqui era a soma total de venda, no caso, né? A gente quer saber qual foi o faturamento, praticamente. O que a gente pode fazer também, ó, é simplesmente copiar. Ó. A gente dá um Ctrl C, clica no cartão, Ctrl V, ou então em qualquer outro visual. Visual que a gente entende-se por gráfico, né? Então, esses são os visuais, ó. E a gente vai aqui, ó, a gente quer a soma total de venda. Em campos a gente tira média de dias e a gente puxa total de vendas. Tá aqui. Aqui é a nossa primeira análise, digamos que a nossa análise mais geral. Só daqui, ó. Agora vamos tentar dar uma melhorada aqui. Aqui a gente pode ver que isso aqui está atrapalhando, né, essas cores aqui em cima, porque como são muitos estados, ó, eles não são nem possíveis ser, no caso que é a legenda, a gente pode vir aqui, ó, e personalizar cada gráfico, cada visual. E é você clica nesse botão aqui, ó, aqui tem adicionar dados ao seu visual, formatar seu visual e adicionar mais análises ao seu visual. O que é que a gente quer? Formatar o nosso visual. Eu não quero que apareça essa legenda aqui em cima. Então o que é que eu faço? Cliquei aqui, tirei a legenda, desmarquei esse botão. O título eu também não sei se é tão necessário. Eu acho que
não é tão necessário, você vai aqui em geral, ó, aí tem título, você vai e desmarca. Você pode também mexer aqui. Agora a gente pode ver também, ó, em efeitos, por exemplo. Tela de fundo, se eu quiser tirar a tela de fundo, não precisa. Fronteira visual, sombra. Acho que depois eu vou dar uma personalizada, acho que vou deixar isso lá para o último vídeo, só para realmente para finalizar o treinamento, né, o mini treinamento. Aqui em preencher cores, você pode selecionar cores para cada estado, né? Isso a gente não quer, porque ia demorar muito, são 26 estados. Configurações do mapa, aqui você tem, por exemplo, aéreo, são meio que os modelos de mapa que ele tem, ó. Vê aqui um claro, escala de cinza. A gente estava usando o rodoviário. Eu acho que o claro fica mais interessante. Aí vocês, quando a gente também estiverem fazendo, né, vocês podem escolher como vocês querem que fique o painel de vocês. A gente pode botar botões de zoom, ó, opções. A gente pode simplesmente rodar o botão do mouse, no caso essa rodinha do mouse. Você pode só clicar aqui, ó. Ou você pode clicar e arrastar. É bem interessante. O que é que eu vou fazer? Quando eu estou fazendo os gráficos, quando eu não quero, por exemplo, às vezes o menos é mais. Então, às vezes você quer importar, colorir seu painel, seu dashboard, você quer fazer várias coisas, só que às vezes você pode vir simplesmente aqui, ó, em exibição, escolher uma paleta de cores, um tema, já ofertado pela Microsoft, que já fica uma coisa bem interessante. Então, por exemplo, eu gosto de cores mais em escala mais cinza. Deixa eu ver essa daqui. Gosto dessa escala mais acinzenta. Ou então, por exemplo, tons de azul fica interessante também. Só que pra cá, ó, fica muito estranho esses tons de azul aqui. Ficou um mapa bem. Tons de verde, ver se tem, não tem. Você pode vir aqui também personalizar o tema atual. Você pode fazer várias coisas. Aqui é como se fosse mais a parte de design. É como se fosse um PowerPoint, um Canva que você começa a brincar, você personaliza do seu jeito. Aqui também eu não achei interessante. Deixa eu ver. Acho que eu vou ficar com esse por enquanto. A gente pode mexer aqui. Quero que fique alinhado. Depois a gente vê isso aqui. Aqui está o nosso primeiro, digamos, a nossa primeira parte do relatório, que é uma análise mais geral. Você consegue filtrar por estado, né? Você clica aqui, você tem uma ideia. Só dar uma ajeitada aqui no gráfico de barras, por exemplo. Você pode vir aqui em visualizações, ó. Você clica no gráfico, visualizações, aqui, ó. Clica nesse botão e você pode, digamos, eu quero alterar o título do gráfico. A gente já viu que a gente vem aqui em geral, a gente vem em título, e a gente pode colocar o que? Categorias mais vendidas. Pode centralizar aqui, ó. Se quiser pode colocar um negrito. Você consegue mudar a fonte. Não vou mexer na fonte. Você pode mexer na cor do texto. Você pode colocar uma cor de fundo. Não ficou interessante. Acho que um negrito ficaria legal. Cor da tela de fundo, efeitos. Você começa a brincar, vasculhar aqui, que tem muitas coisas legais para você fazer. Aqui em visual, no caso que estou aqui, estou selecionado o gráfico. Vamos supor que eu queira
digamos, tirar um eixo. Você pode tirar os dois eixos. No caso, eu quero tirar o eixo X. Soma total. Os valores de baixo. Por padrão já vem selecionado. Você vem e seleciona. Quando eu desmarco. Categorias mais vendidas, né? A gente pode abrir aqui eixo X. Eixo Y. Eu quero, por exemplo, adicionar linhas de grade. Acho que para esse gráfico não fica muito interessante. Controle deslizante. Você pode mudar a cor das barras aqui, espaçamento, se você quiser, deixar barras mais finas. Vamos ver aqui. Acho que isso aqui ficou bom. Largura mínima das categorias, você vem aqui, eu quero que fique as 10 primeiras. Você pode utilizar o filtro ou você pode simplesmente ajustar aqui. Em geral, eu quero trazer os rótulos para dentro, por exemplo. Propriedades, não é aqui. Não é aqui. Deixa eu ver, procurar. Eu quero trazer os rótulos aqui para... Aqui, rótulos de dados, tá aqui. Tava bem na cara. Aqui em visual você coloca. Ele vai trazer os rótulos, que no caso são os valores exatos na ponta das barras. Você pode clicar aqui na setinha, Deixa eu ver aqui. Rótulo de dados. Posição. Você vem aqui em posição. Rótulo de visual. Aqui, lá, do início. Visual. Você desce aqui embaixo. Aí tem rótulo de dados. Geralmente ele tá assim. Você seleciona. Gira até embaixo a posição. Eu quero que ele fique na extremidade interna. Então ele vai ficar na ponta de cada barra. Se eu quero na extremidade, na interior central. Ou então internamente. Eu vou querer que ele fique na extremidade interna. Ficou bem mais interessante. Aí você pode personalizar aqui de várias formas. Depende muito da criatividade. Você também pode, digamos, adicionar título nos cartões. Eu venho aqui, por exemplo, uma coisa bem legal. Eu vou querer adicionar título aqui. Eu vou colocar total de itens vendidos. Você vem em geral, você adiciona um título. Você vem aqui, vamos supor, total de itens vendidos. Quero que fique centralizado. Quero que fique em negrito. Esse negrito não está muito legal. Deixa eu mudar sua fonte aqui. Não está legal. Vou tacar um Arial. Deixa eu ver. Arial Black. Meu Deus, como eu tô perdendo tempo. Esse aqui é muito... Arial Cui, deixa eu selecionar aqui uma fontezinha bem legal. Consolas. Eu não tenho... Segoi. Meu Deus. O vídeo vai ficar enorme eu escolhendo fonte. Deixa eu ver qual é a fonte padrão. Título, selecionar. A fonte padrão é DIN, vou deixar essa mesmo. Texto, vamos supor que é média de dias de entrega. Centralizar, O que é interessante é que você pode, simplesmente aqui tem um pincelzinho de formatação. Você clica no visual,
clica no pincel de formatação e clica no visual que você quer colar aquela mudança que você fez, por exemplo. A gente vai fazer isso para os 3 cartões, ó. Ficou aqui, mas ele não tem título, né? Então a gente vem aqui, acho que no caso aqui é o cartãozinho de média de frete. Você vem em título, deixa eu mostrar para vocês. Seleciona o cartão, seleciona esse botão, formatar seu visual, geral, título, média de frete. Ok. Aí você pode simplesmente, ó, quando você clica aqui, ele já aparece na mesma janela, então já poupa um pouquinho de tempo. Acho que aqui, soma, vamos colocar soma, vamos colocar total de vendas. Uma coisa também que eu quero tirar é esse texto que está embaixo do cartão, já que a gente adicionou o título, né? Não é muito interessante ter esses textos embaixo dos cartões. Então o que é que a gente faz? A gente vem aqui, seleciona nosso cartãozinho, acho que aqui, visual, deixa eu ver aqui, falou, rótulo de categoria, você desmarca, ó. Aqui, seleciona rótulo de categoria, ou então você só vem no pincelzinho, ó, quero pincel de formatação. Pronto, a gente tem os nossos 3 cartãozinhos. Essa aqui é a nossa primeira página do nosso relatório, do nosso dashboard. A gente pode vir para cá. Eu vou ajustar pra cá que depois eu vou fazer umas coisas bem... ficar mais... Eu não vou querer esse texto em negrito, não. Pronto. Vocês viram o que eu fizeram, né? Que eu fiz, né? O texto aqui eu tinha colocado em negrito, só que eu vi que visualmente não ficava muito interessante. Então eu joguei ele... Eu só fiz aqui, como esse aqui não tá em negrito, o pincel de formatação, joguei pra cá. Os cartões, eu não sei se ele está muito... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se casturas. O gráfico lá sumiu daqui uns... Aqui eu estou dando um Ctrl Z, aqui é permitido o Ctrl Z, no caso você exclui um gráfico, por exemplo, você dá um Ctrl Z e ele volta a aparecer. Eu acho que eu joguei o gráfico aqui, aquele gráfico, ó, tinha jogado pra cá, eu pensava que ele tinha sumido. Porque eu vou querer adicionar uns filtros, pra gente poder filtrar, por exemplo, essas análises por ano e por ano, no caso, né? Porque como a gente já tem aqui nosso mapinha coroplético, aí onde é que eu vou adicionar esse filtro? Esse aqui pra cá. Enfim, aqui, ó, nos visuais a gente tem o que a gente chama de filtro ou segmentação, né? Que o Power BI chama. A gente tem, por exemplo, segmentação dos dados, ó. Eu vou trazer, você clica aqui, lembra de clicar fora, porque se você clicar aqui e algum desses visuais, ele é substituído, entendeu? Então você tem que clicar aqui fora e selecionar o visual que você quer. Nesse caso a gente quer o filtro ou a segmentação dos dados. Que ele basicamente, ó, bem interessante. Eu quero filtrar isso aqui por ano, porque esse aqui, por exemplo, a média de frete está durante os 3 anos, que
que se você, não sei se vocês notaram, mas a nossa base é de 2016, 2017 e 2018. Então aqui em filtros você pode adicionar, por exemplo, segmentar por ano. Você clica em ano, aí tá aqui, ó. Se eu clicar, por exemplo, marcar 2016, ele vai trazer pra gente só os valores de 2016. No mapa, inclusive, dá pra perceber o que, ó? Que não houve vendas nos estados do Amazonas, do Acre, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, inclusive, também. Então, é bem interessante essa parte de segmentação. Você consegue segmentar os dados. Eu vou trazer isso. Depois eu vou dar uma personalizada. Acho que vou deixar isso mais para o último vídeo, para ficar uma coisa mais... Se bem que assim, só na parte mais... Sempre você precisar colocar um monte de figura, um monte de cores, já fica bem interessante. E é isso, pessoal. Nosso vídeo. Vou beber uma água, minha garganta tá muito seca. A gente volta pro próximo vídeo, que eu vou pra segunda parte, né, que é onde eu vou criar uma nova aba aqui, ó. Não sei se eu falei pra vocês, mas você pode criar várias janelinhas aqui e seu relatório fica com várias páginas. Essa página a gente pode chamar de, por exemplo, análise geral. Aí no próximo vídeo a gente começa uma nova análise, porque é isso que eu falei, né? Os seus dados têm que contar uma história. Não adianta você tacar gráfico, cartões aqui se não tiver um sentido. Então, às vezes, você segmenta, no caso, você dividindo em páginas fica bem interessante. Vou salvar, pelo amor de Deus. Salvando aqui, ó. Pronto, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.